Olá amigos, bom estar aqui com você mais uma vez para falar de um conteúdo que possa abençoar a sua vida. E hoje eu quero falar com você sobre um personagem histórico, um personagem bíblico muito conhecido, que com certeza você já ouviu falar, já ouviu algum dia alguém falar, ou talvez você mesmo conhece a história. Eu estou aqui hoje para falar com você a respeito de Jó. O que Jó tem a ver com você? Eu quero trazer alguns fatos da vida dele e relacionar isso com as nossas vidas, para nós entendermos que de fato a Bíblia foi escrita e foi escrita para o nosso proveito. Ela foi escrita para o nosso ensinamento. E hoje nós temos esse material, o livro mais vendido em todo o mundo durante toda a história, para que a gente possa consultar as experiências de homens e mulheres que viveram a sua vida com Deus ou longe de Deus, e nós temos aí as suas histórias, temos as suas experiências, e nós somos bem-aventurados por poder ter a oportunidade de aprender com essas pessoas que passaram já por essa terra. Hoje eu quero falar com você especificamente sobre Jó. O que Jó tem a ver com você? As Escrituras vai relatar, e tem um livro até que grande a respeito da pessoa de Jó. Quem foi esse homem? Como diz as Escrituras, um homem rico, um homem que possuía muitas coisas, um homem que no seu tempo era um homem muito próspero e um homem do que mais do que posses terrenas, materiais, era um homem diferenciado no que se trata do espiritual. No que se diz respeito à espiritualidade, Jó era um homem diferenciado. E ele, nós sabemos a história, é uma pessoa que tem muitas posses, tem uma família muito abençoada, a qual ele amava muito, e de repente coisas ruins começam a acontecer, uma série de coisas ruins em um curto período de tempo começa a acontecer com Jó, e ele passa a perder muitas coisas. Ele perde os seus filhos, ele perde a sua posse, ele chega a perder até mesmo a sua saúde, mas o que ele não perde em todo esse tempo, em toda essa jornada, é a sua fé. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você a respeito do que Jó tem a ver com as nossas vidas, e um primeiro ponto, um fato assim que para mim é marcante todas as vezes que eu leio a história de Jó. Eu já li o livro de Jó algumas vezes, confesso ser um livro muito profundo, um livro que nos leva a pensar, a refletir profundamente sobre a pessoa de Deus, sobre a própria vida da experiência humana nessa terra. E a primeira coisa que me chama a atenção quando eu leio a história de Jó é que logo no começo Deus vai falar bem de Jó. Na verdade, há um diálogo entre Deus e o adversário, o diabo, e Deus vai falar para o diabo: você viu o meu servo Jó? Aqui é um primeiro ponto que me chama muita atenção. Por quê? Porque raramente, são raras as vezes que nós vemos Deus falando bem de uma pessoa, falando bem de um ser humano, chamando a atenção para um ser humano. E nesse ponto aqui, nós percebemos que o diabo nem perguntou a respeito de Jó, mas foi o próprio Deus que teve a iniciativa de fazer um comentário dizendo para ele: olha, você viu meu servo Jó? Deus faz uma pergunta para o adversário, de onde ele vinha. Ele diz que vinha de vaguear pela terra, de andar e perambular aí pelo mundo. E Deus então faz essa observação: você viu o meu servo Jó? E então o próprio diabo vai colocar uma questão sobre isso, É claro que ele é o que ele é, ele faz o que ele faz. O Senhor abençoa ele, o Senhor está com ele o tempo inteiro, o Senhor protege ele. Então é lógico que ele te adora, mas deixa eu tocar, deixa eu tirar as coisas dele. Você vai ver se ele não amaldiçoa você na sua cara, na sua face. E então Deus vai permitir que o diabo faça coisas na vida de Jó, mas que a observação que o Senhor faz para o adversário é que ele não podia tocar na vida de Jó, ele não podia matar Jó, mas ele poderia provocar uma série de coisas que ele fez e enfim, vai acontecer todas essas coisas. Mas o ponto que eu quero te chamar a atenção é que Deus falou bem de Jó. E esse é um ponto para mim e para você. Você já imaginou Deus falando bem de você? Você já imaginou você tendo um testemunho que é muito superior a testemunho de pessoas? Porque eu penso que é tão bom, tão gostoso quando nós ouvimos de pessoas verdadeiras, de pessoas sinceras, que ouvindo algum comentário no nosso respeito, alguém nos elogiando por alguma coisa, nós ficamos muito felizes, nós nos sentimos honrados. Agora, você já imaginou Deus falar de você?
A verdade é que existe uma sala do trono, existe uma sala do comando de Deus nos céus, nos mais altos céus. Existe a sala da justiça, a sala onde Deus ouve, onde Deus julga, onde Deus fala e onde a corte celestial está ali presente diante desse trono poderoso que é o trono de Deus. E o interessante é, Deus fala a respeito de pessoas. E a questão é, ele fala bem de mim? Ele está, qual é o conteúdo que Deus está falando a meu respeito? Será que como que eu sou conhecido diante do reino dos céus? Como eu sou conhecido nos lugares celestiais? Será que, semelhantemente a Jó, nós podemos nos alegrar de saber que somos pessoas que Deus está falando bem ao nosso respeito, seja para o adversário, seja para os seus anjos, seja para o reino de Deus, enfim. A questão é, Deus falou bem de Jó e esse é um alvo incrível para nós buscarmos. Deus falando bem da gente, Deus dando testemunho da gente. É interessante porque, como eu falei, só o fato de você ser elogiado por alguém, você já fica honrado, você já se sente feliz. Agora você imaginou ouvir um testemunho de Deus, Deus falando para você, Deus dando testemunho dizendo que a sua vida é uma vida diferente, é uma vida que agrada a Ele. Tem alguns outros personagens bíblicos que eles têm essa experiência do Senhor, quando fala a respeito deles ou quando fala com eles, vem com uma palavra boa, vem com coisas boas a dizer a respeito. Eu me lembro de Daniel, que quando o Senhor se manifesta a ele em uma resposta de oração, a palavra vai dizer que o anjo diz para Daniel, Daniel, você é muito amado. O que quer dizer, o comentário que havia lá em cima, nos altos céus, na sala do trono, era que Daniel era alguém amado, Daniel era alguém diferente, era alguém que agradava o Senhor. E tem outros personagens bíblicos aqui que a gente poderia falar de que Deus se agradou dessas pessoas, essas pessoas fizeram a diferença, Deus falou bem dessas pessoas, como também houve pessoas que Deus falou mal delas, Deus falou coisas ruins a respeito delas. Mas esse é o primeiro ponto, Deus falando bem de um ser humano, Deus falando bem de uma pessoa. E a pergunta que eu faço para você é, Deus está falando bem de você nesse exato momento? O segundo ponto que eu quero trazer para você aqui é a maneira como Jó ele correspondeu, como ele lidou com tudo aquilo que aconteceu na sua vida, como ele reagiu aos acontecimentos da sua vida. Porque assim, é muito fácil, quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, nós agradecermos a Deus, nós louvarmos a Deus, nós nos alegrarmos, enfim, estarmos felizes da vida, sabe, estarmos agradecidos por tudo que tem acontecido. Agora, uma coisa muito rara e difícil quando nós pensamos em ser humano, lidando com as questões da vida diária, é se ele vai reagir positivamente, se ele vai reagir bem quando as coisas são contrárias, quando as coisas são ruins. E o que me chama a atenção, e é o segundo ponto que eu quero trazer para você, é como você está reagindo aos acontecimentos da sua vida. Jó, quando ele começa a receber as várias notícias ruins, coisas terríveis que estavam acontecendo, e confesso que são coisas muito terríveis, são coisas muito assim, eu penso que é num nível muito superior do que nós hoje vivemos, o tanto de coisa que ele passou, e ele tem uma reação que é diferente, ele tem uma reação que nos chama muita atenção. Por exemplo, quando ele começa a receber as notícias lá das suas perdas, ele vai fazer uma declaração muito conhecida, ele vai declarar que ele veio para esse mundo nu e que ele voltaria também nu, que Deus deu, Deus tirou e bendito seja o nome do Senhor. Ele também vai dar uma resposta diante de um momento terrível que ele estava vivendo e a sua esposa fala para ele, amaldiçoa esse seu Deus e morre, né? Amaldiçoa esse Deus, olha as coisas que você está passando. E ele, pelo contrário, ele vai ter uma postura oposta a isso, de murmurar, de reclamar, de falar. E uma coisa interessante sobre isso é que ele reage com sinceridade, ele rasga mesmo o coração e ele fala do que ele está sentindo. Ele se expressa ao ponto dele, o livro todo, praticamente todo o conteúdo do livro se desenvolve no diálogo que ele tem com seus amigos, discutindo a respeito de Deus, a respeito da vida, e os amigos dele tá falando, cara, você tá errado, você tem pecado, isso tá acontecendo por isso, por aquilo, e Jó sempre se defendendo, falando, mas assim, a postura dele, a reação dele, o modo como ele reagiu,
mesmo que ele interpretou toda aquela situação que ele estava vivendo como se Deus estivesse castigando ele, como se Deus estivesse punindo ele, embora ele teve essa interpretação, mas ele foi sincero, ele rasgou o coração, ele falou: Deus, quem me dera se o que eu estou vivendo fosse escrito. E olha só que interessante, o que ele viveu foi inspiradamente, né, escrito, tá ali o testemunho, escrever a história dele, de alguém inspirado por Deus escreveu essa história, e pelo jeito que nós lemos, não foi ele pessoalmente que escreveu, né, mas ele teve esse desejo que a minha história pudesse ser escrita, que o que eu estou passando pudesse ser escrito, e olha só, foi escrito, e ele reagiu com toda a sinceridade, questionando a Deus, fazendo perguntas para Deus. Ele faz uma pergunta muito interessante, ele fala: será que você não desviaria nem por um segundo o seu olhar de mim? Será que você não desviaria, não me afastaria do seu amor? Ele faz perguntas, ele é sincero, ele expressa aquilo que ele está sentindo e vai em busca de respostas, e esse é o ponto. E esse é o segundo ponto que eu quero trazer para você nesse vídeo. Como você tem reagido, como você tem vivido diante de Deus. Você tem feito perguntas para Ele, você tem aberto seu coração, assim, rasgado seu coração e colocado tudo diante dele. Essa é uma boa vivência, uma boa experiência para que eu e você possamos olhar para a vida de Jó e falar: se ele fez isso, eu também posso fazer, eu também posso reagir dessa maneira, reagir com gratidão, reagir mesmo que eu não aceito aquilo no sentido de eu não concordo, eu acho que aquilo não está certo, mesmo que eu tenha as minhas indagações, mas o temor que ele teve, a reação humilde que ele teve, o reconhecimento da soberania e grandeza de Deus, tudo isso você vê nas linhas escritas da sua história que estava ali presente. Mesmo diante de tudo, ele reagiu de uma forma diferente. E é isso que eu quero trazer para você como segundo ponto. O terceiro e último ponto é o final da sua história. E no final da sua história, para mim, é uma das passagens mais incríveis da palavra de Deus, onde vai estar escrito que Jó, ele disse no final de tudo, se eu não me engano, no capítulo 42, ele vai dizer assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer que toda a experiência que ele teve com Deus, que foi relatada nesse livro, mostrou que no final ele saiu daquela experiência, ele saiu daquelas provações de uma forma diferente. Ele disse que antes ele ouvia falar sobre Deus, ele conhecia Deus de ouvir falar. E olha a qualidade desse homem que está dizendo que conhecia Deus só de ouvir falar, o tanto de coisa que Deus fala a respeito dele, que ele era um homem bom, um homem justo, um homem que se desviava do mal, um homem que temia Deus e tantas coisas que ele fez e que ele tinha. E aí ele vai dizer no final: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho um nível de conhecimento, eu tenho um tipo de conhecimento diferente a respeito do Senhor. Agora eu vejo o Senhor, eu tenho uma experiência mais palpável, uma experiência mais real, eu tenho uma experiência por mim mesmo, eu passei a conhecer o Senhor. E isso é fato, você lê toda a história de Jó e você vai ver como que ele cresce nessa compreensão e nesse conhecimento de Deus. Bom, eu quis trazer esses 3 pontos para você da vida de Jó. Quando Deus falou bem dele, o como ele reagiu diante das circunstâncias da vida e como ele teve uma experiência que marcou a vida dele, que transformou. Ele conheceu Deus de uma forma muito além e diferente daquilo que ele estava acostumado sobre a pessoa de Deus. Então eu trago esse conteúdo para você e na conclusão desse vídeo eu quero te dizer que a Bíblia ela foi escrita para o nosso benefício, para o nosso ensino. E ela está disponível, de fato, como um manual da vida para nos guiar, nos orientar no caminho em que nós devemos seguir. Existem várias personagens, várias pessoas, homens, mulheres, marcantes, no sentido bom e no sentido mal. A Bíblia não esconde os erros das pessoas. A Bíblia mostra a realidade dos homens e mulheres de Deus e daqueles também que se opuseram a Deus. E com certeza nós temos muito a aprender. E hoje eu gravei esse vídeo aí da série O que tem a ver com você, para você entender a relação. A Bíblia diz que os homens que passaram na sua história, eles são homens, eles foram homens ali, segundo os mesmos sentimentos, as mesmas fraquezas que nós, semelhante a nós. Não eram nada de pessoas extraordinárias no sentido de serem diferentes, sabe, terem algo de especial diferente da gente. Não, são pessoas comuns e que parecem conosco. Então nós podemos imitar o exemplo delas, nós podemos vivenciar coisas que elas vivenciaram também, porque foi escrito, foi deixado para o nosso aprendizado, para o nosso benefício.
Se esse vídeo aqui você gostou, fez sentido para você, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, ative a notificação e esteja por dentro aí dos vídeos quando eu gravar, né, você seja avisado aí dos vídeos e você possa compartilhar esse vídeo, fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. Beleza? Tamo junto, muito obrigado por estar aqui comigo, valeu!